nós vamos entrevistar Pedro Paulo Abalada, o coordenador da unidade Tijuca. O que te motivou a ser professor? O que me motivou a ser professor? Olha, Wito, eu sempre gostei, né, dessa interação com o ser humano, né, de explicar. Na época que eu era aluno, eu gostava de explicar a matéria, né, e eu não me via em outra profissão. Na verdade, eu nunca tive esse negócio, eu sonho em ser médico, eu sonho em ser advogado, eu sonho em ser isso, eu sonho em ser aquilo. Eu nunca tive esse sonho para outra área. E como falar sobre física era algo que não me incomodava, né, eu gostava de fazer os exercícios e eu via os professores do Intelectos. E eu os via como, né, sempre se divertindo durante as aulas, aquilo ali me parecia algo legal de se fazer, né? Então, muito por influência dos professores daqui do Intel, que eu decidi me tornar professor posteriormente. Muito bom. Por que você escolheu a matéria de física? Porque eu escolhi física? Por aquilo que eu falei antes, né? Física era o que simplesmente me interessava. Eu fazia os exercícios de física e eu não tinha nenhum tipo de problema com isso, né? Eu gostava, eu fazia os deveres e eu curtia fazer aquilo, eu explicava a matéria de física para meus amigos. E também curtia, eu gostava das aulas de física. Então, pelo fato de ser um assunto que me interessava, eu acabei escolhendo fazer. Muito bom. E o que mais te realiza enquanto você está lá dando aula? O que mais me realiza quando estou dando aula? Olha, eu tenho certas coisas que eu gosto muito. Quando eu consigo transformar a matéria de física em algo legal, porque física é uma matéria que é muito mal vista, né? A pessoa costuma não gostar. Então, quando os alunos começam a se interessar pela matéria, fazem muitas perguntas, dão risada, naquele momento de descontração também eu fico muito feliz, e conseguem entender, né? Eu vejo aquele aluno que ia mal e começa a ir bem, pô, isso me faz me sentir extremamente realizado como professor de física. Ah, tá. Muito bom. O que você acha, assim, sobre a sociedade achar a profissão uma coisa ruim? O que você acha sobre a sociedade sobre isso? Vamos lá, vamos com calma. Não é que a sociedade ache que professor é algo ruim. Realmente, os professores, especialmente do estado, do município, né, os professores de escolas públicas, eles não são remunerados de forma justa, né? A profissão professor é uma profissão, na minha visão, extremamente nobre. É uma profissão muito complicada, porque você está lidando com vários adolescentes, está lidando com a formação de caráter, formação, né, dos adultos do futuro, né? Então é uma profissão extremamente difícil e de grande responsabilidade. Então, em cima disso, deveria ter um apoio maior do governo, um apoio não só de remuneração, mas qualquer outra coisa, estrutura nos colégios, né? Então, assim, acaba sendo mal vista pela sociedade porque o professor tem essa visão de ser um cara que ganha mal. Não é todo professor que ganha mal, tá? Tem professor que tem um salário legal e tudo mais, que eu acho que inclusive deveria, mesmo que ganha bem, deveria receber mais, porque a profissão professor é uma profissão extremamente importante para a formação da sociedade, tá? Mas essa visão que a sociedade tem acaba sendo por causa principalmente dos professores de escolas públicas, que esses sim recebem um salário extremamente inferior do que deveriam receber. E acaba denegrindo um pouco, né, a imagem do professor aí. Tá? Eu também acho que os professores deveriam receber mais. Muito boa a sua visão. Obrigado, Vitor. O que te levou aonde você está, nesse momento? Olha, aqui nessa sala não, mas... Eu entendi o que você quer dizer. Como coordenador, que você quer dizer? Como coordenador, professor... Então, vamos lá. Primeira coisa, qualquer profissão que você faz, seja lá qual for, professor, médico, advogado, o que você quiser fazer, você tem que se dedicar muito. A gente vive nesse mundo aí, nesse mundo capitalista, né? Sim, onde... dedicar sempre em primeiro lugar. Exatamente, você tem que se dedicar sempre. Então, assim, estudando muito, né? Estudei muito para virar um bom professor de física, não faltando, não me atrasando, entregando as provas na data, corrigindo tudo na data, fazendo dever em sala, enfim, fazendo tudo direitinho. Se você fizer tudo direitinho, não importa qual profissão você esteja, você vai conseguir, né, mandar bem nessa sua profissão. E eu estou mandando relativamente bem, espero eu, né? Eu estou mandando relativamente bem por causa dessa minha dedicação, de estar sempre aqui, de nunca faltar, né, de estar mesmo doente, como eu estou agora, minha voz está um pouco anasalada, né, mas é porque eu estou com o nariz entupido. Então, assim, é manter sempre uma dedicação, tá? Fazer tudo o que você tem para fazer. Se você fizer tudo o que você tem que fazer, não tem mistério. Muito bom. Fica a dica aí para quem está iniciando agora alguma profissão. A física antigamente é igual a de hoje? Não, com certeza não. O que mudou? A física sofreu várias e várias transformações ao longo dos anos, né? Cada século que se passava, a física sofreu uma transformação. Talvez a mais emblemática, né, da atualidade é a mudança da física newtoniana, né, que é a chamada física clássica, para essa física nova do Einstein, que é a física da relatividade, a mecânica quântica. Essa mudança aí que teve no início do século XX, né, com o início da física quântica, é uma mudança extremamente drástica. Então a física com certeza mudou muito.
A gente no colégio não vê essa física moderna, tá? A gente não vê física quântica, tem uma tendência de começar a ser visto, tá? Ainda mais que isso aparece no Enem e tudo mais, então a tendência é que a física quântica entre no ensino médio, só que a gente vê só a física clássica, tá? Então até 1900 a gente vê, de 1900 para frente a gente não vê mais, mas com certeza mudou bastante. Sim, muito bom. Como você se prepara assim para as aulas? Olha, em primeiro lugar, não existe preparação maior do que experiência, tá? Então você começa a ficar bom depois de anos dando aula. Na época que eu era monitor, eu assistia muita aula de professores mais consagrados. Por exemplo, tem um professor que dá no terceiro ano, que é o Alfredo Soto. Eu assistia todas as aulas dele que eu podia. Eu vinha aqui, chegava aqui cedo só para ficar assistindo a aula dele, como se fosse um aluno mesmo. E aqui ia aprendendo conforme ele dava aula. Esse é o melhor jeito que tem de você aprender da aula, assistindo outros professores mais experientes. Eu praticava com os meus amigos, às vezes que eu pegava uma salinha e dava aula para outros monitores, para eles me darem crítica, pô, fala mais assim, faz mais assim. Hoje em dia eu preparo minhas aulas por livros, tá? Eu tenho livros de física na minha casa, eu sempre dou uma checada, e pela internet eu vejo coisas interessantes para falar, e eu também vou aprendendo com o passar dos anos. Certamente minha aula que eu dou esse ano não é igual a aula que eu dei ano passado, tá? Sempre é um pouquinho melhor, a tendência é melhorando, melhorando, melhorando. A internet ajuda muito nesse processo. A internet ajuda bastante, com certeza. Então, esse foi Pedro Paula Balada, coordenador da unidade de Intelecto Tijuca. Foi muito bom estar com você aqui hoje e pode sair por aquela porta. Foi um prazer ter dado essa entrevista para vocês, tá? Abraço, tchau. Na 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 na